Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo por aí? Não sei se falo para vocês bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo essa aula, mas o importante é assistir, né galera? Lembre-se pessoal, não é só para tirar uma nota ou não gosto de biologia, mas é sempre bom ter um conhecimento, né? E isso depois, mais tarde, aí, conforme o que você for fazer, né? Se é um vestibular ou se é uma prova, que pelo menos você tenha um conhecimento básico e principalmente do nosso corpo, que é sempre bom conhecer um pouquinho, tá bom? Então assista as aulinhas aí, né? Se programe, assista aí uma hora que você tiver um pouquinho com mais vontade, né? Vamos dizer assim, porque tempo, né? É uma questão de organização agora, tá bom? Então, muito bem. Pessoal, lembram da aula passada? Nós falamos sobre epitélio, só que nós falamos de epitélio de revestimento, ou tecido epitelial de revestimento. Hoje nós vamos falar sobre epitélios glandulares, ou tecidos epiteliais glandulares ou secretores, tá bom? Por que tem esse nome? Porque as glândulas do seu corpício, do meu corpo, foram formadas através do tecido epitelial de revestimento lá na embriogênese, durante o desenvolvimento embrionário. Então vamos dar uma olhadinha aqui na formação das glândulas para você ter uma ideia? Pessoal, olha só, lembra do epitélio? Ó, células bem justapostas, tá? Sempre fica apoiado sobre o tecido conjuntivo. Lembram? Característica importante da aula passada. Lá durante a embriogênese, durante o desenvolvimento embrionário, as células começam a se multiplicar e vão se aprofundando no tecido conjuntivo. Vão aprofundando para dentro desse tecido conjuntivo. Olha aqui, ó, tá? Então, estão formando uma glândula aqui. Então, as glândulas vieram do tecido epitelial de revestimento. Por isso é chamado de epitélio glandular, tá? Pela origem delas. Aí nós temos aqui a formação de dois tipos de glândulas. Glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Qual a diferença? Pessoal, vejamos bem aqui, ó. Você percebe então, aqui o epitélio, ele se aprofundou. Eu vou passar para o lado de lá para te mostrar bem de pertinho isso. Ó, o epitélio se aprofundou então e formou a glândula, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma glândula. Essa é uma glândula pluricelular. Existem glândulas unicelulares, como aquela lá do revestimento da traqueia que eu mostrei para vocês. Lá, uma célula se comportava como glândula, ela produzia uma secreção e liberava para fora, tá? Aqui é um conjunto de células formando uma glândula, então essa glândula é pluricelular. Muito bem. Vocês percebam que, em se tratando de uma glândula, ela vai produzir uma secreção, vai produzir uma substância. Então, ela produz e vai liberar aqui para dentro desse espaço da glândula, tá? A célula produz e libera aqui dentro, a célula produz e libera. E essa secreção vai sair até a superfície. Por onde que ela está saindo? Ela está saindo por esse canal aqui, ó. Tá vendo por esse canal aqui, pessoal? Então, a glândula, que é essa parte secretora aqui, tá vendo? A glândula, ela se comunica aqui, ó, com o epitélio que deu origem a ela. Ó, esse epitélio se aprofundou e formou a glândula, certo? Então, a glândula se comunica com o epitélio que deu origem a ela através desse canal aqui, ó. Ela se mantém ligada com a superfície do epitélio por um canal. Toda glândula que tem um canal por onde vai sair a secreção é chamada de exócrina. Tudo bem? Olha bem a definição que eu disse, porque tem um errinho depois para frente que eu vou comentar com vocês. Quais são as glândulas exócrinas do nosso corpo? Vamos lá, as principais pelo menos, tá? A gente tem as glândulas lacrimais, que fica aqui em cima, né, do supercílio ou sobrancelha. Tem uma aqui, cheia de canaizinhos por onde vai escorrer a lágrima para banhar a nossa córnea, tá? A gente tem as glândulas salivares, né? Aqui debaixo da mandíbula temos um par, aqui tem mais, debaixo da língua mais um outro parzinho, e aqui pertinho dos ouvidos nós temos mais um parzinho. Essas glândulas têm canais que se abrem para dentro da nossa boca para liberar a saliva, na superfície do epitélio, da mucosa que reveste a boca, tá? Que mais de glândulas exócrinas? As mamárias, por onde vai sair o leite, por canaizinhos que fluem lá para o mamilo. As glândulas sudoríparas, por onde vai sair o suor.
as glândulas sebáceas, por onde sai o sebinho, né, que é o nosso hidratante natural, aquela oleosidade que você tem na pele, tá? Vem das glândulas sebáceas. Então essas são algumas glândulas exócrinas aí bem comuns que nós temos no nosso organismo. Todas elas têm um canalzinho por onde vai sair a secreção, ok? Pessoal, secreção é o produto da glândula. Então, por exemplo, qual é a secreção da glândula salivar? É a saliva. Qual é a secreção da glândula lacrimal? É a lágrima. Qual é a secreção da glândula mamária? O leite. Qual é a secreção da glândula sudorípara? É o suor. Qual é a secreção da glândula sebácea? É o sebinho, tá? Então, as secreções saem pelo canalzinho, beleza? Agora, olha só. É fácil, né? E aqui está escrito assim, ó, secreção para o exterior do corpo. Cuidado com isso. Todas as glândulas, exceto as salivares, todas as outras que eu mencionei, a secreção sai. Vou ser bem redundante, tá? A secreção sai para fora, né? Sai para fora da célula, tá? E, consequentemente, sai para fora da glândula e sai para fora do corpo. Por exemplo, o leite vai sair na superfície do corpo, o suor vai sair na superfície do corpo, o sebinho sai na superfície do corpo, a lágrima sai na superfície do corpo, que é em cima da córnea, tá? Agora, me diga uma coisa, a saliva. A saliva não sai para fora do corpo. A saliva sai por um canalzinho, desembocando na superfície do epitélio que reveste a boca por dentro. Imagine aqui, ó, como se fosse a sua boca, tá? Aqui é o revestimento da sua boca por dentro, tudo bem? Nós temos a mucosa que reveste toda a nossa boca por dentro, a mucosa. Então, a saliva vai sair aqui, ó. A saliva sai na cavidade da boca, tá? Então, vai sair na superfície do epitélio, mas para dentro de uma cavidade que é a boca, não vem para fora do corpo. Então, por favor, se eu cobrar isso de você lá numa avaliação, qual é a diferença de glândula exócrina e endócrina, e você me dizer que a glândula exócrina é aquela que coloca a substância para fora do corpo, não está totalmente certo, pessoal. Glândula exócrina é aquela que possui um canal por onde libera a secreção na superfície do epitélio, que pode ser para fora do corpo ou para dentro do corpo. Tem as glândulas lá do estômago, que produzem lá pepsinogênio, que produzem o ácido clorídrico. Galera, vai para onde? Não vem para fora do corpo, vai por um canal e desemboca lá dentro da cavidade, na mucosa do estômago, que reveste o estômago por dentro. Vai cair lá no meio do órgão, tá? Então, por favor, nada de me dizer que glândula exócrina só libera a secreção para fora do corpo. Tá bom? Olha quantas vezes a prof tá te dizendo isso, né? Aí chega lá na avaliação, você pega lá da internet e coloca lá que vai liberar a secreção para fora do corpo. Poxa, a gente assiste a aulinha, tá? Vai lá, faz a coisa certa. Muito bem. Aqui, ó, capilar é de vaso sanguíneo, são os vasos sanguíneos finérrimos que conseguem fazer a troca de oxigênio e nutriente entre o sangue e os tecidos, tá? Então, como essas células aqui da glândula são vivas e elas produzem substâncias, elas têm que ganhar oxigênio e comidinha que vem aqui dos capilares. Tudo certo? Muito bem. Vamos ver o que é uma glândula endócrina. Pessoal, olha a diferença. O epitélio se aprofundou, setinha, e formou a glândula aqui. Só que cadê o canal? Cadê o canalzinho aqui, ó, que comunica a glândula com o epitélio? Não tem. Perdeu o canal. As células aqui, elas se decomporam, elas desapareceram. Então, a glândula ficou isolada lá do epitélio, lá dentro do tecido conjuntivo. E aí, como é que vai liberar o negócio? Vai liberar para onde? Por isso que ela também tem capilares aqui, para ela poder liberar seus produtos para dentro dos capilares sanguíneos, tá? Aquela exócrina não libera nada aqui para dentro do vaso sanguíneo, tá? É o vaso sanguíneo que dá nutrientes e oxigênio para ela. Essa daqui vai produzir substâncias e vai liberar para a corrente sanguínea. É claro que os nutrientes que estão aqui, oxigênio, vão passar para alimentar essas células, óbvio. Mas a principal função de uma glândula endócrina é aquela que vai produzir a secreção e liberar para a corrente sanguínea, para atuar em diversos órgãos-alvos do corpo. Estamos falando do quê, pessoal? Estamos falando de hormônios. Estamos falando dos hormônios que serão produzidos pelas glândulas endócrinas e liberadas aqui dentro. Por exemplo, a insulina produzida lá pela parte endócrina do pâncreas, vai para dentro do sangue. A tireoide, que está aqui no pescoço, produz hormônios importantérrimos e vai liberar para a corrente sanguínea para desempenhar todo o funcionamento, né? Comandar o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, os hormônios são produzidos nas glândulas endócrinas e liberadas para dentro do sangue, para atuar em várias partes do corpo.
corpo. Muito legal isso. Então, glândulas endócrinas são aquelas que perderam o canal de comunicação da glândula com o epitélio e produzem hormônios e liberam na corrente sanguínea. Tá certo? Então, glândulas endócrinas do nosso corpo, a gente tem a hipófise, que fica lá na metade do cérebro, né, na parte de baixo, a gente tem mais ou menos nessa região, a gente tem a tireoide, a gente tem as paratireoides, a gente tem as suprarrenais ou adrenais que estão acima dos rins, aí nós temos as glândulas mistas, pessoal. O que é uma glândula mista? Por exemplo, o testículo, o ovário, por exemplo, o pâncreas, são glândulas mistas. A mista é que vai ter uma parte endócrina e uma parte exócrina ao mesmo tempo. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas é um órgão, eu vou mostrar isso para vocês numa próxima aula. O pâncreas é um órgão, ele tem a parte endócrina, que produz insulina e glucagon para dentro da corrente sanguínea, e tem uma parte exócrina, que ele produz as enzimas digestórias do suco pancreático, que vai por um canal, glândula exócrina, para dentro do intestino, para digerir os alimentos lá. Então, ele tem uma parte tanto endócrina como exócrina. E se eu perguntasse para você o testículo é uma glândula mista. Você sabe que tem que ter as duas porções. Eu pergunto para vocês, qual seria a parte endócrina do testículo? Produção de testosterona para a corrente sanguínea, muito bem. E qual seria a parte exócrina do testículo? A parte exócrina seriam os espermatozoides sendo lançados por um canal, que é o canal deferente, depois canal ejaculador e depois uretra, tá? Então, seria a parte exócrina do testículo. Então, olha que legal, né? Então, a gente tem algumas glândulas mistas aí do corpo também. O fígado também é uma glândula mista, produz hormônios e libera no sangue, produz a bile e libera por um canal até a vesícula biliar, que vai até o intestino, tá? Muito bem. Então, belezinha, gente, a definição de glândulas. Então, ó, as glândulas são constituídas por epitélios, tá? Por isso que as glândulas são epitélios glandulares. Tudo bem? 3 tipos, então, glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e as mistas. Pessoal, eu queria mostrar para você essa glândula exócrina, essa imagem está na sua apostila. Então, vejam aqui, né? Deixa eu passar aqui para o lado de cá, ó. Glândulas mamárias, pessoal. As glândulas. Aqui esse amarelo é o tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo que a gente vai ver numa próxima aula aí, tá? Então, aqui os canais, ó. Os canais por onde o leite vai... a glândula produz, as células, né, da glândula produzem o leite e ele é lançado para dentro desses canais e esses canais todos fluem aqui para o mamilo, tá? Então, o estímulo da sucção do bebê faz o leite fluir aqui pelo mamilo, né? Então, olha aí, ó, né? Representação esquemática das glândulas mamárias e o processo de amamentação. Tudo certo? Então, glândulas mamárias. Tem canal? Tem. Exócrina. Muito bem. Aqui um esqueminha aí mostrando. Esse aqui é um corte da nossa pele, galera. Ó, essa primeira camada aqui em cima é tudo tecido epitelial, tudo epitélio, tá? Bem na superfície, células mortas, aqui são células vivas, né? Aqui nós teríamos aquela membrana basal separando o epitélio do tecido conjuntivo, né? Então, essa primeira parte aqui seria a epiderme, essa segunda parte seria a derme, essa parte rosinha aqui, né? Que tem todo esse monte de coisa aí que você está observando. Então, epiderme e derme, nossa pele vai até aqui, tá? Esse amarelo que aparece aqui é o tecido adiposo que fica abaixo da nossa pele, né? Seria a hipoderme, uma camada mais profunda, está abaixo da nossa pele, tudo bem? Lembra das diferenças que a gente falou? Nossa epiderme é de células bem justapostas, nossa derme, como é feita de tecido conjuntivo, as células não são justapostas, são bem afastadas, mas você tem os vasos sanguíneos, tá? Que vão fazer a alimentação do tecido epitelial. E eu queria mostrar para você aqui a presença de 2 glândulas. Lembre-se que o epitélio se aprofunda no conjuntivo, formando a glândula no tecido conjuntivo. Aqui é uma glândula sudorípara. Olha o canal, pessoal, que mantém essa glândula comunicada lá com a superfície do epitélio, através deste canal. Ó, é por onde vai escorrer o suor aqui, ó, ele vai ser lançado aqui, esse canal desemboca num poro da nossa pele, por onde vai ser lançado o suor. Então, por isso é uma glândula exócrina. Essa outra glândula aqui, ó, é a glândula sebácea. Normalmente ela fica bem próxima aos pelos, por isso que o cabelo, o próprio pelo vai ficando oleoso ao longo do dia, né? Tem um canal, aqui não aparece muito bem, mas é um canalzinho aqui estreitinho por onde lança o sebinho, bem aqui assim, ó, do ladinho dos pelos. Esse sebinho é para hidratar, para proteger a pele, para proteger os pelos.
não confundam esse sebinho aqui com a gordura que está lá no tecido adiposo. Essa gordura aqui é a responsável lá, né? Quando ela fica em excesso, por formar a barriguinha, os culotes, o tecido adiposo que está lá abaixo da pele. Não tem nada a ver com o sebinho aqui, que é uma glândula que produz esse sebinho, que é um hidratante natural, tá? Muito bem. Então, e aqui você percebe a presença de um pelo, né? Aqui o músculo, né, que faz esse pelo ficar ereto, né, quando o músculo ele está bem contraído, e lá quando o músculo relaxa, o pelo fica mais abaixado, mais caído. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na glândula que eu queria comentar com vocês. Pessoal, olha que interessante, né? Eu estou dando essa aula hoje para você num dia muito frio, né? E a gente está com essa situação aqui. O que acontece em dias frios? Os nossos vasos sanguíneos, eles se contraem para não perder muito calor. Os músculos trabalham mais para libertar calor. E com isso, os pelos ficam mais eretos, aquela sensação que você fica todo arrepiado, né? Os pelinhos todos eretos, é para aumentar a camada de ar aqui entre os pelos e a pele, para reter um pouco mais de ar, para tentar isolar um pouco mais, né? A gente não perder tanto calor. Então, é toda uma condição que acontece no corpo para preservar o calor, para tentar manter a temperatura em torno dos 37 graus, né? Já em dias quentes, e a atividade da glândula sudorípara é bem reduzida, né? Então, por isso que a pessoa não está suando lá, né? Agora, veja só, né? Em dias quentes, o que acontece? Já os vasos sanguíneos, eles se dilatam para perder mais calor, né? Para não aumentar muito a temperatura. Olha o suorzinho saindo aqui, olha que fofinho. O suor saindo, né, a glândula produz, essa água em forma de suor, ao ser lançado aqui na superfície da pele, ela absorveu o calor interno e está dissipando esse calor através do suor. Então, quando a gente sua é para refrescar o corpo, né, a gente está eliminando o excesso de calor gerado no corpo, liberando para fora esse calor, tá? Então, aumento da sudorese, então a glândula sudorípara fica mais em atividade. Tudo bem? E os pelos, eles podem ficar mais deitados para reduzir essa camada de ar aqui, né? Para não isolar tanto, tá bom? Então, eu queria já mostrar, aproveitando, né, mostrar um cortezinho da pele, já falando aí da diferença, né? E mostrando para você a glândula sebácea e a glândula sudorípara, que são duas glândulas exócrinas. Pessoal, tem um exercíciozinho, eu só queria fazer para a gente fechar essa aula, calma, não fiquem desesperados, a prof já está fechando essa aula. Queria que você pegasse a apostila comigo, o exercício 4, ali da página 9. Eu achei bacaninha esse exercício porque mostra bem para você de novo aqui a diferença entre glândula exócrina e endócrina. Então, em laranja você tem o tecido conjuntivo, em azul você tem o tecido epitelial, você tem o epitélio. O epitélio de revestimento se aprofundou no tecido conjuntivo, formou a glândula, tá? Essa se mantém ligada lá com o epitélio através do canal. Essa perdeu o canal, não está mais comunicada lá com o epitélio, tá? Tanto é que as setinhas mostram que elas estão produzindo substâncias que são esses quadradinhos e jogando para dentro da corrente sanguínea, para dentro dos capilares. Estão vendo aqui? Ó, setinha, ó, a glândula liberando o produto que ela produziu para dentro do sangue. Então, eu pergunto para vocês, essa glândula aqui que está representada como número 2 só pode ser endócrina. E essa daqui? Tá? Ó, as células estão produzindo, a secreção está representada por essas bolinhas, as bolinhas seguem por um canalzinho, ó, elas liberando aqui, ó, a glândula, né, liberando as bolinhas, a secreção na superfície do epitélio, que pode ser para fora do corpo, como suor, como sebinho, como lágrima, como leite, ou que pode ser para dentro de uma cavidade, como a boca, como o estômago, tudo bem? O importante é saber que ela é exócrina porque ela manteve esse canal, né, o ducto ou canal, tá bom? Então, vamos lá, ó. A figura a seguir representa 2 tipos de glândulas do corpo humano, tá? Com base na figura, responda as questões. Como são denominadas as glândulas 1 e 2, respectivamente? Então, a 1 é exócrina e a 2 é endócrina. Aí, na letra B, ele pede para você, ó, de que maneira essas duas glândulas se diferenciam estrutural e fisiologicamente? Bom, estrutural é que a glândula exócrina tem o canal, tá? O ducto por onde vai lançar a secreção. E a endócrina perdeu o canal, não tem canal, tá? E a diferença fisiológica? A diferença fisiológica é que a glândula exócrina libera a secreção através do canal na superfície do epitélio. E a glândula endócrina libera hormônio no sangue. Tudo bem? Essa é a função dessas glândulas aí. Exemplo de exócrina, mamária, lacrimal, sudorípara, sebácea. Exemplo de endócrina, hipófise,
tireoide, pâncreas daí seria mista, né? Mas puramente endócrina seria a hipófise, a tireoide, as paratireoides e as adrenais, tá? E aí as mistas, o pâncreas, testículo, ovário, fígado, tudo bem? Então, lembrando que todas essas glândulas do nosso corpo foram formadas a partir do epitélio de revestimento, pessoal, do tecido epitelial de revestimento. Então, fechando a aula, nós vimos 2 tipos de tecidos, epitelial de revestimento e epitelial glandular, ou secretor. Tudo bem, pessoal? Então, até uma próxima aula e estejam bem.